Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Bernal, CEO de Golden Security Services. Bienvenidos a este espacio que hemos abierto para examinar los requisitos de seguridad física que especifica la nueva norma emitida por la CNEN para instalaciones radiactivas en Brasil. Para navegar este tema tenemos el honor de contar el día de hoy con la presencia de la persona que lideró el desarrollo de esta nueva norma en Brasil, el jefe de la División de Seguridad Física de la CNEN, el doctor Josélio Monteiro. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, por favor envíenla a través de su chat y será respondida al final de nuestra sesión. Bienvenido, doctor Josélio. Te invito a darle un breve resumen de tu experiencia profesional a nuestra audiencia y posteriormente a entrar en materia. De nuevo, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Bernardo. Bom dia a todos. É prazer para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite à companhia GSS, por essa oportunidade de participar desse webinar e apresentar aí. Na verdade, eu vou apresentar não só a norma, mas todo o processo de construção que a gente teve na CNEN até chegar à norma, né? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Josélio Monteiro, eu atualmente sou responsável pela divisão de segurança física da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tenho uma vasta experiência em licenciamento, já trabalho há 37 anos no setor nuclear, comecei na área de instalações nucleares e depois entrei para a segurança física quase 20 anos atrás. É um prazer estar aqui, mais uma vez eu digo, e eu estabeleci, ou eu estruturei a apresentação que eu vou fazer aqui nesse webinar da seguinte maneira: eu fiz 4 apresentações, a primeira delas eu vou falar um pouco sobre segurança física, a importância da gente proteger o nosso material, nossas fontes radioativas e as instalações. Na segunda, eu vou falar o cenário internacional, vou mostrar para vocês que o Brasil, ou nós na CNEN, não reinventamos a roda, a gente tentou se inserir no que há de mais moderno, no que existe de excelência em termos internacionais. No terceiro, eu vou falar especificamente da norma, vou mostrar quais são os pontos mais importantes, mais interessantes, a parte de os capítulos, enfim, vou falar um pouquinho sobre a norma. E na última apresentação, eu vou falar sobre sistema de proteção física. Sei que para vocês é um assunto novo, é um assunto talvez não novo totalmente, mas ainda com um nível de conhecimento talvez muito anterior ao que vocês têm na área de segurança radiológica. E por falar nisso, vamos iniciar então. Eu vou começar essa primeira apresentação, que é a importância da proteção física de fontes radioativas e instalações associadas. O próximo, por favor. Bom, eu preparei um roteiro, em cada uma das apresentações, eu preparei um roteiro desse material para que vocês, no futuro, posteriormente, ao consultar esse material, tenham um roteiro aí das apresentações. Mas eu não vou me ater a esse roteiro em nenhuma das apresentações, eu vou direto para os slides. O próximo, por favor. O primeiro ponto que eu queria esclarecer com vocês aqui, que talvez seja novo, né, para a maioria, é a questão da segurança física. Vocês estão acostumados a se falar em segurança radiológica, radioproteção, segurança tecnológica, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma palavra só em português, que é segurança, né? Na língua inglesa, a gente tem 2 palavras distintas, safety and security. O safety a gente traduz como segurança tecnológica, ou se algumas pessoas usam segurança nuclear, outras pessoas usam segurança radiológica. O que é isso? Isso é você obter condições operacionais, tá, para você prevenir e controlar qualquer tipo de acidente na tua instalação, de forma que você opere segundo a tua instalação for projetada, tá? Evitando que você tenha acidentes e exponha as pessoas a níveis de radiação não desejáveis.
O que é a security, a segurança física? Já é um outro viés, um outro foco da segurança. Na verdade, a nossa preocupação na segurança física é a fonte, o material radioativo, para que esse material não sofra uma tentativa de roubo, de acesso não autorizado, ou mesmo a tentativa de sabotagem à instalação. Então, a gente precisa prevenir, detectar e responder a qualquer ato criminal ou mal intencionado em relação à fonte. O próximo, por favor. Então, próximo slide. A gente, então, são vieses um pouco diferentes. Vocês estão acostumados, muitos de vocês recebem a CNEM, ou licenciam as suas instalações, ou licenciaram, receber a CNEM preocupada com a proteção radiológica, né? Agora a gente está falando da CNEM preocupada com essa norma nova, 2.06, com a segurança das fontes. Então, veja bem, o safety, a segurança tecnológica, ela se preocupa com as pessoas, para que essas não se exponham desnecessariamente acima dos níveis que são preconizados para o público ou para os operadores. Já a security é um viés contrário. A gente está preocupado com a fonte, que ela não sofra uma tentativa de roubo ou de utilização de forma maliciosa ou mal intencionada. É óbvio que tanto a security como a safety, tanto a segurança tecnológica como a segurança física tem o objetivo final de proteger as pessoas, os operadores, o público, o meio ambiente e a propriedade. O próximo, por favor. Para a gente falar sobre isso, a gente tem que trazer à tona aqui, a gente tem que mostrar que na utilização de fontes radioativas, nós tivemos dois grandes eventos, dois grandes marcos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Né? Então, no início, lá nos anos 50 a 80, principalmente aproveitando-se dos benefícios que o uso de fontes radioativas trazia em termos de qualidade de vida para a população, para a humanidade, houve bastante uso dessas fontes e as regulamentações ainda estavam em seu início, numa fase embrionária. Né? Aí nós tivemos o acidente de Goiânia em 1987. Esse acidente iniciou uma era de preocupações na parte de segurança radiológica. Eu vou falar um pouquinho mais à frente do acidente, mas também vou falar en passant. Talvez muitos de vocês que são físicos conheçam melhor do que eu. Uma coisa importante que eu não falei no início, na minha apresentação. Eu sou engenheiro, a minha formação, meu background, eu sou engenheiro mecânico com especialização na área nuclear. Eu não sou físico. Tá? E o outro grande marco, esse sim, para a segurança física, foi o atentado terrorista nos Estados Unidos de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, quando, pela primeira vez, um grupo não estatal, né, uma associação criminosa ou ideológica, ou seja lá qual for, né, conseguiu cometer um atentado dentro do país considerado mais estruturado do mundo, economicamente uma potência. Esse grupo conseguiu fazer um atentado nos Estados Unidos, matando 3 mil pessoas. E logo veio o pensamento dentro do setor nuclear internacional, nuclear e radiológico, e se esse ataque tivesse sido também utilizado uma fonte, um material radioativo? A gente poderia, por exemplo, ter Nova York ou parte de Nova York bloqueada para uso até hoje. Tá? Então, isso foi um grande marco, foi uma grande quebra de paradigma. A partir daí, começaram a surgir, houve um fortalecimento da preocupação com a segurança física da fonte de material radioativo, nuclear e radioativo. Próximo slide, por favor. Tá? Esse slide só mostra aí as práticas que a gente realmente tem um interesse em especial em proteger. Dessas práticas todas, a única coisa que nós não temos aqui no Brasil são os geradores termoelétricos com estrôncio e plutônio. Graças a Deus não temos, isso foi muito utilizado, principalmente no leste europeu, nós não temos. Todo o resto nós temos, né? Irradiadores de sangue, né? A parte de industrial, radiografia industrial, enfim, irradiadores de grande porte, todas essas outras, radioterapia, né, tratamento nos hospitais, que interessa a você, medidores nucleares, tudo isso nós temos no Brasil hoje em dia. Então, a gente realmente tem que ter uma preocupação em proteger esse material. O próximo, por favor.
né? Por que é importante a gente ter controle de fonte? A gente não pode perder o controle da nossa fonte, do nosso material. O que é isso? O que é esse controle? Essa perda de controle. Pode ser inadvertido, não intencional, como aconteceu no caso de Goiânia. Vou falar no próximo slide. Ou pode ser intencional, por um motivo maléfico ou financeiro. Intencional é grupo de pessoas ou grupo de agentes, grupo de atores tentarem acessar um determinado material radioativo por roubo, por tentativa de acesso não autorizada, ou mesmo por aquisição, ou então tentar sabotar um lugar onde está esse material para gerar um acidente com liberação de material radioativo. E tem um motivo financeiro, a gente já teve até, quer dizer, um grupo, esses agentes tentam acessar o material, roubam o material e aí pretende, com a pretensão de oferir algum tipo de lucro, né, através de extorsão. O próximo, por favor. Por que a gente sempre, o próximo slide, por favor, por que a gente sempre cita Goiânia? Porque o resultado, né, do acidente radiológico de Goiânia é um resultado muito parecido que a gente poderia ter com um ato mal intencionado, malicioso, com a utilização de material radioativo, né? O acidente de Goiânia, já falei, vocês devem saber melhor do que eu, foi uma unidade de teleterapia de Césio 137, com atividade muito alta ainda, que foi abandonado, foi deixado numa clínica, era uma clínica que mudou de localização, eles deixaram esse material no prédio antigo, o pessoal que recolhia sucata, o que é muito comum no Brasil, retiraram esse material, desmontaram, romperam a cápsula de contenção, o cabeçote, e passaram esse material, venderam a um dono de ferro velho, que distribuiu para vários lugares, várias famílias, porque acharam bonito, porque aquilo tinha uma luminosidade, enfim, né? O que aconteceu? Goiânia teve um impacto violentíssimo, eu falei em bloqueio, citei aí o exemplo de 11 de setembro, por exemplo, se tivesse usado material, a gente poderia ter Nova York bloqueado, talvez até hoje. Goiânia, ela, para recuperar os indicadores econômicos daquela cidade, eles levaram 10 anos, indicadores econômicos, quer dizer, foi um impacto, né, social, econômico, enfim, muito forte na cidade. Então, é isso que a gente tenta evitar hoje, né, dando segurança ao nosso material radioativo. O próximo, por favor. Né? Aqui tem a foto de algumas fontes radioativas abandonadas. Graças a Deus, nenhuma dessas fotos é aqui no Brasil, mas houve uma grande preocupação com o abandono de material radioativo, principalmente nos anos 90. Hoje, né, já existe uma conscientização mundial, né, a partir daquele esforço que eu falei que foi desenvolvido mundialmente. Eu vou falar mais à frente, quando eu falar do cenário internacional, a partir do acidente, a partir do atentado das Torres Gêmeas em Nova York em 2001. Então, hoje é muito difícil você ter isso, mas nos anos 90 isso aí era muito comum. Repito, graças a Deus, nenhuma dessas fotos é aqui no Brasil. O próximo, por favor. Então, que atos mal intencionados, que atos maléficos poderiam ser esses? Então, podem ser dois tipos. Pode ser a tentativa de roubo de uma fonte radioativa ou a sabotagem de uma instalação com a intenção deliberada de expor pessoas e o meio ambiente à radiação. Se você roubar a fonte, o que você vai fazer com ela? O que esse adversário, o que esse agente mal intencionado vai fazer? Ele pode fazer duas coisas. Ele pode tentar fazer o que a gente chama vulgarmente de bomba suja, que é um dispositivo de dispersão radiológica, onde ele pega essa fonte radiativa e junta com um explosivo qualquer tipo de explosivo, e detona. Né? Quando ele detonar, ele vai fragmentar aquela fonte e vai espargir aquilo na atmosfera. Tá? Ou ele pode fazer o que a gente chama de dispositivo de exposição radiológica. Né? Então, na verdade, é uma bomba de exposição à radiação. Isso já aconteceu, a gente já tem, infelizmente, algumas experiências, não no Brasil, torno a repetir, mas, por exemplo, grupos que fizeram utilizando material radioativo, né, e esconderam, por exemplo, numa sala de reuniões, as pessoas que foram a essas reuniões foram expostas a um nível de atividade maior do que é o nível de atividade previsto na normativa internacional para o público, né, para o público normal. Tá? Então, são esses dois tipos de dispositivos que podem ser construídos, ou mesmo a tentativa de sabotar uma instalação, aí já uma tentativa, uma ação maliciosa mais drástica para causar um acidente com liberação de material para a atmosfera. Próximo slide, por favor. Né?
Bom, mas toda a fonte é atrativa para esses grupos, esses agentes que pretendem impetrar uma ação maliciosa? Sim, a princípio sim, mas essas fontes ela têm um grau de atratividade para esses grupos. Esse grau de atratividade é baseado em algumas características, né, desse material. Um ponto importante é que uma fonte radioativa ela é de mais fácil acesso para esses grupos do que o material nuclear. O material nuclear, né, a gente está falando aí de urânio, tório, tudo isso, principalmente plutônio, principalmente urânio, esse material, por poder ser utilizado na construção de um dispositivo de explosão nuclear, de uma bomba nuclear, ele está submetido já há muitos anos há uma série de normativas de regulamentos internacionais. Então, existe, esse material está, como a gente fala, sob salvaguardas internacionais e é fiscalizado internacionalmente. Então, é muito difícil você acessar esse material. Já as fontes, né, são mais fáceis. Fontes móveis, por exemplo, fontes usadas, por exemplo, em radiografia industrial, tem aqui uma foto aí de um irradiador, até um modelo mais antigo, né, mas você vê, ela, inclusive, ela é portátil, ela tem a portabilidade, que é uma característica importante para a atratividade dessa fonte, né? Então, outros aspectos, por exemplo, a forma física ou a forma química, então, se está em pó, se é sólido, se está em pó é mais fácil você vai usar numa bomba suja para ela explodir, enfim, tem uma série de características que dão mais ou menos atratividade de uma fonte radioativa para um uso maléfico, né, para esse grupo de atores que pretendem usar essa fonte de forma maléfica. O próximo, por favor. Né? De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão da ONU, que de certa forma procura regulamentar, emitir guias, emitir documentos técnicos sobre o setor nuclear e radiológico internacional, isso não é a questão do uso maléfico de um material radioativo, não é uma questão de ser, é uma questão de quando vai acontecer. Existem vários indícios, né, já detectados e pegos pela polícia, por organizações policiais, né, de tentativas de grupos, né, não estatais de acessar material radioativo para fazer dispositivos explosivos, para fazer a bomba suja. Eu citei aqui, eu peguei 4, existem vários, eu procuro, quando cito, eu tenho acesso a um banco de dados grande sobre essas tentativas de uso maléfico, mas eu procuro sempre publicar até 2010, até a década passada, porque uns que aconteceram nessa década ainda estão em investigação. Então, aqui eu cito no Afeganistão, no Reino Unido, na Geórgia, por exemplo, na Geórgia, em 2007, houve a detenção de um carro com um Césio-137 e detonadores, quer dizer, havia a intenção clara de se fazer um dispositivo de dispersão, né, tipo bomba suja. A Argentina, aqui, nosso vizinho, houve um caso de tentativa de extorsão com uma fonte de Césio-137, que foi roubada, e depois foi tentativa, esses atores tentaram oferir um tipo de lucro financeiro, extorquindo dinheiro por meio da fonte, da devolução da fonte. O próximo, por favor. Tá? E aqui eu procurei mostrar para vocês, procurei fontes abertas, tá? O que está sendo publicado aí, isso é tudo da internet, não tem nenhum tipo de pesquisa de fonte fechada aí, mas tem vários artigos, esse aqui fala, por exemplo, contrabandistas tentam vender material radioativo ao Estado Islâmico. Isso tudo é fato, é real, já foi detectado e está em investigação. Aqui no Brasil, a gente já teve alguns casos. O próximo, por favor. A gente já teve alguns casos em que o material radioativo se perdeu o controle. Graças a Deus, a maior parte, ou praticamente todos esses casos, esse material estava sendo transportado e o objetivo desses grupos criminosos era o meio de transporte, era roubar o meio de transporte e não o material. Então já teve muito caso relatado aí de roubo, por exemplo, de carro de empresa que faz radiografia industrial com um irradiador guardado na mala do carro, e já teve um caso, até esse que mostra aí do Rio Grande do Sul, onde foi roubado uma caminhonete que levava material fármaco, né? Levava medicamentos, transportava medicamentos. O objetivo do grupo era roubar os medicamentos. E de forma errônea, né, dentro desse transporte de medicamentos, havia o transporte aí de tecnésio. Então, isso foi roubado.
Tá? Então, isso tudo são fontes abertas, sendo jornais, vocês estão vendo aí, o UOL, o Globo, enfim, é o País ali atrás, que é um jornal famoso na Europa, na Espanha, tudo isso a gente já tem notícia. Aí falam, mas aqui no Brasil tem situação, aqui a gente não tem terrorismo, então eu vou mostrar no próximo slide, por favor. Em 2015, aqui no Brasil, em São Paulo, próximo, por favor. Em 2015, em São Paulo, a Polícia Federal, né, descobriu e desmantelou uma cela especializada em lavagem de dinheiro do Estado Islâmico, né? Então, essa célula aqui em São Paulo, eles tinham várias atividades econômicas, entre elas uma loja que vendia jeans e que chamava, tem a foto aí, chamava Nuclear Jeans, tá? E eles estavam lavando dinheiro, já tinham movimentado ilegalmente mais de 50 milhões. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2016, o Congresso Brasileiro publicou uma legislação contra o terrorismo, uma lei antiterrorismo, por causa dos eventos, dos grandes eventos que aconteceram aqui, principalmente das Olimpíadas, que aconteceu em 2016. Então, em março, nós publicamos uma legislação aqui antiterrorismo, e hoje no Brasil nós temos 4 pessoas presas, condenadas, né, por atividade terrorista aqui no Brasil. Então, dizer, isso no Brasil não acontece, não. Acontece é que a maior parte das vezes isso não tem uma divulgação larga porque ainda está em investigação, mas a gente, infelizmente, já temos grupos terroristas atuando aqui no Brasil, ou grupos ou contatos de grupos terroristas internacionais também atuando aqui no Brasil. Próximo, por favor. Tá? Isso aí eu publiquei esse slide aqui na apresentação. Isso é um programa que a agência tem chamado Incidents and Trafficking Database, ITDB. É um banco de dados, é um programa da agência em que os Estados-membros se obrigam, que assinam esse programa, eles se obrigam a relatar qualquer caso de incidente com material radioativo, perda, roubo, extravio. Eles começaram a fazer isso em 93, o Brasil é signatário desse programa, então aqui você já viram, desde 93 já teve 1.770 casos, né, de roubo, perda, extravio de fontes. Tá? Graças a Deus, próximo slide, por favor. Graças a Deus, nenhum desses casos, né, ou poucos desses casos envolviam fontes categoria 1 e 2. A gente vê ali, né, ao longo dessas 1.700, só 113 fontes eram categoria 1 e 2, é o que está em vermelho aí nessa pizza. Então, qual é a função desse programa da agência? Ele recebe os comunicados dos Estados-membros, né? Quando, por exemplo, caso a gente tenha uma fonte perdida aqui no Brasil, existe um ponto de contato aqui no Brasil, esse ponto de contato sou eu, né, como representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a gente relata isso para a agência internacional e ela então divulga para o mundo inteiro, para todos os Estados-membros, né? Então, por exemplo, se de repente a polícia apreender aqui na minha fronteira material, eu vou lá nesse banco de dados e vejo que, bom, esse material estava tentando entrar no Brasil, tem alguém aí que deu que perdeu esse material e comunicou onde esse material pode ter vindo. Então, esse banco de dados nos ajuda. Então, vocês veem que casos envolvendo fontes radioativas são muitos reportados. Aqui tem muito caso reportado até hoje, né, inclusive de países próximos a nós. Próximo, por favor. Então, o uso maléfico pode ter consequências desastrosas, né? Contaminação radioativa, inutilização de áreas, né? O que eu falei, que poderia ter acontecido em Nova York, o que aconteceu em Goiânia, que ficou com áreas bloqueadas, né? Quarteirões bloqueados durante anos, né? Síndrome de radiação aguda ou morte, doses de radiação público e a trabalhadores do serviço de emergência superiores, né, às doses permitidas pela legislação vigente, o que aumenta a probabilidade de doenças degenerativas, como câncer, e gerar impactos econômicos e psicossociais. Até hoje a gente tem pessoal em Goiânia sendo tratado, deve ter alguém aí talvez na assistência de Goiânia, a gente sabe que até hoje a gente tem tratamento de pessoas relativas ao acidente de Goiânia. O próximo, por favor. Né? Então, para finalizar, né, eu queria deixar claro para vocês, a ideia aqui foi só mostrar para vocês que a gente precisa proteger e que essa proteção, essa segurança física do nosso material radioativo não é uma coisa internacional, a gente já tem que se preocupar aqui no Brasil. A perda de controle pode trazer
diversas consequências adversas significativas, incluindo o uso maléfico delas através daqueles dispositivos, né? Já existem interesses de grupos, né, de adversários, grupos terroristas em adquirir essas fontes, né? Então, esses materiais têm que ser mantidos sob controle regulatório, garantindo-se, dentre outros aspectos, o Conselho de Segurança da ONU já publicou um documento de fortalecimento de segurança de material nuclear e radioativo. Só para vocês terem ideia, o site da NRC, que é a National Regulatory Commission, que é a CNEM americana, ficou fora do ar foi tirada do ar imediatamente após o acidente, porque lá tinha muito dado, muita informação, porque naquela época a gente não tinha essa preocupação ainda com segurança nuclear, né, como tinha antes do acidente. Então foi logo tirado do ar. Esse esforço de fortalecer essas medidas de segurança física culminou em 2004 com a publicação do Código de Conduta em Segurança Tecnológica e Segurança Física de Fontes Radioativas, que é o famoso Código de Conduta. Provavelmente muitos de vocês já conhecem esse documento. O próximo, por favor. Então, a agência, a partir dessa data, começou a publicar uma série de documentos internacionais, que ela denominou Nuclear Security Series, que é a série, né, de segurança física nuclear. Então, ela começou a publicar, junto com o Código de Conduta, uma série de outros documentos, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante de cada um rapidamente. Então, esses documentos, eles têm uma hierarquia, né? Eles publicaram fundamentos, publicaram recomendações, publicaram guias de implementação, publicam orientações técnicas, mas vale a gente ressaltar que esses documentos da agência, eles não são mandatórios ao país, eles são guias, são recomendações, né? Mas é óbvio que se o país não adotá-los diretamente, ou não fizer não espelhar na sua legislação nacional esses documentos, obviamente esse país vai sofrer consequência em termos de inserção no mercado internacional na questão de fontes radioativas. O próximo, por favor. Então, eu vou falar do Código de Conduta, que é o documento mais importante, né? Como eu falei, não é um documento mandatório ao Brasil, não é um documento de uso obrigatório, não é juridicamente vinculativo, como a gente costuma falar, né? Ele concentra-se nas fontes perigosas, categoria 1, 2 e 3. Ele tem um anexo, né? O anexo 1 dele tem uma tabelinha com todas as fontes categoria 1, 2 e 3, que são preocupação desse documento. Ele estabelece diretrizes gerais para a segurança física e segurança radiológica de fontes radioativas. O Brasil mandou uma carta, os países combinaram na época, todos iriam mandar uma carta ao diretor-geral da agência internacional, se comprometendo a adotar as diretrizes contidas nesse documento. Esse documento, ele vem publicado em 6 línguas, né? O francês, o espanhol, que são as línguas oficiais, o português, infelizmente, não é, né? É o espanhol, o inglês, o chinês, o árabe, o francês e o russo, né? O próximo, por favor. Ainda, esse documento, ainda falando de código de conduta, ele estabelece uma série de disposições, como eu falei, em relação à segurança física. Eu aqui sublinhei 4 que eu achei bastante importantes e estão relacionados com o que a gente fez aqui no Brasil, publicando a norma, né? Então, o segundo diz, o órgão regulador, né, deve estabelecer e fazer cumprir os requisitos de segurança física nuclear. Então, o órgão deve estabelecer, a gente estabelece através da criação de marcos. Por quê? Se vocês olharem no 1, vocês vão ver, o país, o Estado-membro, deve estabelecer um sistema legislativo e regulamentar de forma eficaz a nível nacional esse controle de fontes, tá? O terceiro eu também botei aqui, ó, a principal responsabilidade pela segurança física recai sobre o operador. Veja bem, isso eu traduzi o que está num documento internacional, tá? O 6, controles regulares de inventário por parte do operador. Isso deve ser feito. A gente já faz aqui no Brasil, aqui nem já obriga os operadores a fazer isso, né? E o 10º, relato imediato por parte do operador da perda de controle da fonte. Por que esse relato tem que ser imediato quando se perdeu o controle da fonte? Para dar tempo para você iniciar as ações de resposta, de busca e tentativa de descobrir o que aconteceu com a perda de controle daquele material, antes que dê tempo a esse grupo, a esses agentes mal intencionados, de fazerem as suas ações mal intencionadas ou maliciosas. Próximo, por favor.
né? Esse é um documento que ele não é exclusivo da área de security, ele é da área de safety, mas é importante porque é o documento da agência que basicamente o código de conduta se baseou para fazer a classificação de categoria das fontes, né? É o RSG 1.9. Né? Então, ele estabelece uma categoria conforme a atividade da fonte, tá? E a periculosidade, estabelece categoria 1, 2 e 3, que são as consideradas perigosas ou mais perigosas, e 4 e 5, que são as menos ou não perigosas, conforme esse documento. Isso é uma referência para todo mundo que trabalha com fonte radioativa. Próximo, por favor. Aí eu publiquei um gráfico, só para vocês terem uma ideia, aqui à esquerda, né, a gente tem as práticas, irradiadores, teleterapia, não sei o quê, e aqui embaixo a gente tem as atividades. Né? Então, essas primeiras, o vermelho, o abóbora e o amarelo são fontes consideradas categoria 1 e 2. Né? Então, a gente tem radiadores, cobalto 60, césio 137, a gente não tem, graças a Deus, radioterapia, radiadores com césio 137 no Brasil mais. Já foram desabilitados, já foram descomissionados, graças a Deus. Né? Então, tem a parte do pessoal de radiografia industrial, que usa muito irídio, usa selênio, enfim. O que está em verde, né, a parte de a indústria de óleo e gás, a parte hospitalar, a bracioterapia, a parte de medidores industriais, medidores de densidade, são geralmente categoria 2. E mais abaixo, categoria 4 e 5, aí aparece aí o molibdênio, o tecnésio, enfim, isso é só para dar uma ideia para vocês, que isso determina qual é a atratividade desse material a grupos mal intencionados. O próximo, por favor. Então, aqui tem a tabela, essa tabelinha também é da agência, é uma guia, né? Aqui no primeiro lado você tem a categoria da fonte, categoria 1, 2 e 3, você tem a prática descrito aqui, né? E aqui você tem a classificação em relação de perigo e até de atratividade. Então, se a fonte for extremamente perigosa, ela é muito mais atrativa para um grupo, né, que esteja planejando usar esse material numa ação mal intencionada. Só para vocês terem mais ou menos um guia aí. Isso tudo está no Código de Conduta e está nos documentos da agência. O próximo, por favor, Agência Internacional de Energia Atômica. Próximo slide. Tá. Agora eu vou falar esse é uma recomendação da agência, da série de segurança física nuclear, número 14. Ela é importante porque ela é específica, né, são recomendações, né, para material de segurança física nuclear, para material radioativo e as suas instalações associadas. Né? Então, ela ali, o objetivo dessa publicação, ela orienta os estados e as autoridades a desenvolver um regime de segurança nuclear de forma a proteger o seu material e as suas instalações. Esse é o mais importante. Toda essa documentação que eu estou mencionando aqui ao longo dessa apresentação, ela está disponível no site da Agência Internacional grátis. Tá? É só você fazer o search lá. Se você bater NNS 14 IAEA, né? O inglês é International Atomic Nuclear Energy, Atomic Energy, você vai conseguir acessar isso em forma de PDF livremente. Próximo, por favor. Tá. Esse aqui já é o número 11, que é um guia de implementação, já é um documento que não dá diretrizes como o 14 que eu citei antes, ele já dá algumas boas práticas, né, de gestão, já estabelece níveis de segurança básico e avançado para transporte, enfim, esse documento está sendo usado pela gente como guia, né, para a gente estabelecer uma norma, eu vou falar mais adiante, uma norma de segurança física no transporte de material nuclear e outros materiais radioativos. Esse aí, o número 9, Nuclear Security Series número 9, foi publicado em 2008, viu? Tudo a partir de 2001 e 2004, com a publicação do Código de Conduta. O próximo, por favor. Tá? Eu acho que a gente pulou um slide. Você pode retornar 2 slides, por favor? Pulou o slide que fala do guia de 2 slides para retornar. Esse aí, número 11, que é o número 11. Não, o número 11, o anterior, por favor. Aí, tá?
Então, esse guia de implementação sobre segurança, vê que o nome em inglês é Security, né, segurança física de fontes radioativas. Basicamente, é o documento em que a gente se embasou para desenvolver a norma 2.06. Esse documento é muito importante, ele estava em revisão, saiu uma versão nova dele agora, recentemente, há poucos dias. Tá? Eu não incluí aqui para não causar confusão, mas ele já tem, então, uma revisão nova, se eu não me engano, ele agora chama 11G, tá? Então, ele leva em conta a experiência do Código de Conduta, tá? Ele apresenta essa questão, conceitos de segurança física, né, para os órgãos reguladores, para poder estabelecer aí os níveis de segurança física, estabelece objetivos, metas, funções, medidas, tudo. É um documento muito importante. A nossa norma, basicamente, ela customizou para o nosso mercado, para o nosso país, o que esse guia de implementação sugere. Vamos lá, pode passar o próximo, o seguinte. Próximo slide. Já falei, o de transporte. E aí, o que a Quinem fez, né? A Quinem, né, com essa movimentação toda na década passada, a Quinem criou, só para essa parte de segurança física, uma divisão de segurança física específica, para licenciar tanto instalação nuclear quanto radioativa no que tange a segurança, a produção física, né? Então, vocês veem, hoje, essa divisão, eu sou o chefe dessa divisão, eu absorvi dentro da Quinem a parte de normas, né? A gente estava, o colega que era responsável pelo setor de normas, há 5 anos atrás, ele ia se aposentar e me convidaram. Falou, olha, você quer pegar, já que você está fazendo as normas brasileiras de segurança física, você quer coordenar também a parte de normatização daqui? Nem eu aceitei. Então, eu hoje acumulo, eu chefio a parte de segurança física, a parte de licenciamento, chefio a parte de norma, e ainda temos aqui o que chama Senasf, é um Centro Nacional de Apoio à Segurança Física Nuclear. É o órgão que a gente tem um acordo com a Agência Internacional e com o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, um acordo de cooperação, é onde a gente desenvolve cursos de treinamento e capacitação. Então, a Quinem se adequou como órgão regulador para tratar da segurança física e começamos a trabalhar. Isso lá no fins da década passada. Tá? O próximo, por favor. Então, eu acho que, basicamente, o que eu tinha para falar, mostrar para vocês que a gente só seguiu a tendência internacional. Usamos os documentos que são vigentes internacionalmente, que são de consenso publicados pela agência, adequamos a nossa estrutura organizacional e começamos a trabalhar. E aí, quando toda essa normativa, esses guias da agência foram publicados, a gente começou a publicar os nossos guias. Agora, na terceira apresentação, eu vou falar especificamente da norma. Vamos para a próxima apresentação, por favor. Ok, agora eu vou falar especificamente da nossa norma, tá? Que é a Quinem NN. NN significa norma nuclear. Ela chama-se Proteção Física de Fontes Radioativas e Instalações Radiativas Associadas. Próximo slide, por favor. Tá aí o sumário, o meu roteiro. Próximo, por favor. Então, já falei por que a gente teve que criar uma norma? Na verdade, que aumentou a preocupação, o cenário internacional e mesmo o cenário nacional, houve uma preocupação maior com a segurança da fonte quando se detectou que atores não estatais, alguns grupos terroristas, criminosos, estavam querendo ter acesso a material radioativo. Mas tem um ponto importante, que esse slide está aí por causa disso, que eu gosto de frisar. Aqui no Brasil, a gente teve um aumento de visibilidade e que chamou a atenção desses grupos para cá. Primeiro foi os grandes eventos públicos que a gente teve a partir de 2007 até as Olimpíadas agora 2016. Isso deu uma visibilidade internacional ao país muito grande. E, infelizmente, né, esses escândalos de corrupção, né, envolvendo quantias de dinheiro monstruosos, o que mostrou a esses grupos de criminosos, terroristas, não sei o quê, que existe muito dinheiro, né, sendo lavado, dinheiro no mercado negro, e, obviamente, esses grupos têm interesse em acessar esse dinheiro corrupto aqui no Brasil. Tá? Então, a gente teve, além disso, a questão do aumento da falta
falta de segurança pública no país, né, de 20 anos para cá, né? A gente já teve alguns acontecimentos recentes aí com instalações radiativas e instalações nucleares, não nas instalações ou não com o material nuclear ou radiativo, mas no entorno dessas instalações, que fez a gente pensar, assim como 11 de setembro fez o americano e fez o mundo todo pensar, se tivessem usado material radiativo, como seria, alguns eventos aqui também fizeram a gente pensar. Além disso, aqui no Brasil, a gente teve um boom, um número crescente de instalações radiativas, eu vou falar mais adiante nisso, né, nos últimos 20, 30 anos, tá? E a gente tem que considerar também a questão que, por causa da crise que a gente está vivendo econômica, né, a questão de ameaças internas, dos insiders das instalações. Hoje em dia, em função da crise, em função das necessidades que a população brasileira vem passando, talvez seja mais fácil você cooptar um funcionário, um servidor dentro de uma instalação. Para isso existem programas específicos para a gente tentar evitar ou minimizar esse tipo de possibilidade. Tá? O próximo, por favor. Próximo slide. Tá? Então, como é que a gente teve, qual é o cenário na questão de fontes aqui no Brasil? Tá? Então, desde que a CNEM começou a licenciar instalações radiativas, a gente já licenciou 5.300 instalações radiativas. Isso lá nos anos 70, quando a gente começou a fazer um licenciamento de forma mais regular e mais criteriosa. Tá? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem cerca de... esse número já tá ultrapassado. A gente já tem cerca de 2.500 instalações radiativas em atividade, e cerca de 500 fontes categoria 1 e 2, conforme aquela classificação lá do RS 1.9 e do Código de Conduta. Esse material está principalmente aqui na região sudeste, que está em vermelho, e na região sul, mas a gente tem espalhado no Brasil inteiro, nordeste, centro-oeste, norte, tá? E, basicamente, esse material, a maior parte dele está em instalação médica e em instalação industrial. Os outros são de menor expressão. O próximo, por favor. Né? Então, o que a gente tinha antes em relação à segurança física? Qual era o quadro regulatório anterior? A gente tinha as principais normas de licenciamento da CNEM, aí vocês veem, então, começa com a 1.04, que é licenciamento de instalações nucleares, aí tem a 602, que é a que nos interessa aqui, licenciamento de instalações radiativas, mas tem a 501 de transporte, tem de licenciamento de instalações de minas industriais, a licenciamento de depósito. Todas essas normas, no que tange à proteção física, chamava a antiga norma NE, que era uma norma experimental 2.01, que era uma norma muito prescritiva, muito pesada, muito dura de se aplicar, muito custosa, inclusive, em termos financeiros. Por quê? Porque ela foi desenvolvida lá atrás, quando a gente comprou nossa primeira usina nuclear, e ela era muito mais direcionada à usina nuclear. Então, quando você tentava aplicar essa norma a um licenciamento de uma instalação radioativa, o que acontecia? Os requisitos eram muito prescritivos, muito pesados. Ela não se adaptava exatamente para uma instalação radioativa, apesar de, no campo de aplicação dela, dizer que ela também valia. Né? Então, o que a CNEM fez? A CNEM pegou essa norma NE 2.01, próximo slide, por favor. A CNEM pegou essa norma 2.01, né? E ela deu uma... esse slide aí, eu só escrevo e especifico por que a gente precisava de uma nova norma, né, na área de proteção física de fontes. Né? Então, essa norma ela vai permitir ao licenciado localizar e identificar a situação da sua instalação com mais certeza, com mais garantia, com mais segurança. E aí vai permitir a implementação de um sistema de segurança física de forma mais adequada. O próximo, por favor. Esse próximo, no próximo slide, é que eu mostro o que nós fizemos com a norma. Nós pegamos essa norma experimental 2.01 e explodimos ela em 4 normas. Tá? Dessas 4, 2 já estão prontas. Então, hoje em dia, a gente já tem a NN, que é a norma nuclear 2.01, que é a primeira que está em azul mais escuro aí. Ela é proteção física de materiais e instalações nucleares, né? E a 206, que é a que nos interessa aqui, o nosso foco aqui, que é a proteção física de fontes radiativas e instalações radiativas associadas. Essas duas já foram publicadas em novembro do ano passado. Estão em curso, estão em andamento a CNEM NN 2.05, que é a proteção física no transporte de materiais nucleares e outros materiais radioativos, e a CNEM NN 2.07, que é segurança cibernética de instalações nucleares. A questão da cybersecurity hoje está muito em voga, existe uma preocupação mundial muito grande também.
com esse tipo de coisa, né? Então, essas duas, a 2.01 e a 2.06, já estão publicadas desde novembro passado. Então, esses retângulos azuis embaixo, eu mostro aí os documentos da agência em que a gente se baseou para fazer essas normas. Então, na 2.06, você vê aí, ó, o COC, Code of Conduct, é o Código de Conduta, Nuclear Security Série número 20, Nuclear Security Série número 14, o RSG 1.9, aqueles que eu mostrei na apresentação anterior. Próximo slide, por favor. Né? Então, a criação da nossa norma, a gente se baseou basicamente nesses documentos aqui, no Código de Conduta, né, no Guia de Importação e Exportação de 2005, todos os documentos da Agência Internacional que eu já falei, no Nuclear Security Série 14, no 11, né, que é Segurança de Fontes Radioativas. O próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Tá? Então, como é que ficou o quadro regulatório atual? Então, hoje, quando você falar, por exemplo, né, em licenciamento de instalação nuclear, usina nuclear, usina de enriquecimento de urânio, tudo isso, você tem a norma 2.01, NN, que é específica para material de instalação nuclear. Né? Similarmente, da mesma forma, quando você trata de licenciamento de instalações radiativas, fala-se na norma 6.02, ela vai puxar, no que tange a proteção física de materiais, fontes e instalações, ela vai puxar a NN 2.06. Tá vendo? Então, hoje, a gente tem uma situação melhor, uma coisa mais específica, mais direcionada à instalação radioativa. Tá? Então, tem um item específico na 6.02 que exige que o licenciado apresente um plano preliminar de proteção física, que é o documento que descreve o sistema de proteção física da instalação, né, para obter licença de construção, e um plano final, ou um plano de proteção física, para obtenção de autorização de operação dessa instalação. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Próximo slide, por favor. Né? Como é que a norma 2.06 está estruturada? Ela tem 7 capítulos, estão eles descritos aí, e anexos, são 3 anexos. Próximo, por favor. Né? Quais são os principais temas, os principais pontos aí que são, digamos assim, o que tem de novo nessa norma? Eu elenquei aqui 6 pontos que são de extrema importância e que são talvez as maiores novidades, os maiores pontos do que a gente tem agora em termos de licenciamento em segurança física para a instalação radioativa. É a questão do responsável pela proteção física na instalação, os níveis de proteção física conforme o tipo de prática, conforme o tipo de instalação, como é que vai ficar o processo de licenciamento, né, na proteção física, que documento que vai servir, vou falar um pouco mais à frente dos planos de proteção física. Outro conceito interessante que a gente introduziu na norma é a classificação de áreas de segurança, vou falar mais à frente. E a última coisa, que foi uma obrigação, que foi uma determinação, não da CNEM, mas da Procuradoria-Geral da República, de incluir sanções nas normas da CNEM. Então, agora, a norma estabelece sanções caso os operadores não cumpram os requisitos regulatórios. Isso não é nosso, não. Isso veio da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República. Ok, o próximo slide, por favor. Vou falar sobre cada um daqueles temas que eu pontuei desses 6. Então, o responsável pela proteção física. A gente discutiu muito quando eu estava fazendo a norma. A gente teve um grupo de estudo que tinha 16 pessoas, vários membros, né? Inclusive membros do setor médico, né? Que trabalham com fontes, tudo isso, a parte de indústria, tudo isso. A gente discutiu isso longamente e decidiu-se não se criar a figura de um supervisor de proteção física. Seria mais um complicador, né? Quer dizer, a instalação teria que ter um supervisor de proteção radiológica, supervisor de proteção física, a CNEM ia ter que estabelecer todo um processo de qualificação desse supervisor. Então, a gente decidiu que a gente vai treinar os nossos supervisores de proteção radiológica, né? E ele, então, vai ser incapaz de implementar um sistema efetivo na instalação, né? E reproduzir, né, e documentar esse sistema através de um plano de proteção física, né? Isso está estabelecido no artigo 28 da norma NN, tá? Então, essa responsabilidade pela proteção física da fonte radioativa e da instalação vai recair sobre o supervisor de proteção radiológica.
Tá? Agora, veja bem, todos os outros ativos da instituição, do estabelecimento, da empresa, da companhia, qualquer que seja, não são de responsabilidade do supervisor. Ele só vai ser responsável pela produção física da fonte radioativa, do material radioativo. Tá? Então, o dinheiro, o cofre, os computadores, o mobiliário, isso não é de responsabilidade em termos de proteção física. O que interessa é a proteção física da fonte, para que evite que essa fonte, recordando, seja roubada, tenha um acesso não autorizado, tá? Que possa causar uma sabotagem, ou que com a intenção de sabotar a instalação ou de se roubar a fonte para fazer algum ato malicioso. Próximo, por favor. Outro ponto importante foi a criação de níveis de proteção física, né, segundo o tipo de instalação que a gente tem, a categoria da fonte. Né? A gente teve que criar níveis, esse foi o grande pulo do gato da nossa norma. A maior parte das normas internacionais de proteção física de proteção radiológica, perdão, se baseia na categorização da fonte, né? Fonte categoria 1, a nossa norma, a 6.02, ela se baseia, ela divide nas práticas, ela divide em grupos. Né? Então, grupo 1 é práticas tais, grupo 2 tem 2A, 2B práticas tais. Então, tem várias divisões. O que a gente fez? A gente incorporou o conceito de defesa em profundidade, usou uma abordagem gradual que segue aquela questão da atratividade da fonte e a gente criou níveis de proteção física. Então, em termos gerais, quanto maior a categoria da fonte, quanto maior a atratividade da fonte, ela vai ter um nível de proteção física maior, ou seja, mais prescritivos vão ser os requisitos regulatórios, ela vai ser mais protegida, entendeu? Em relação às 5 funções de segurança física, que eu vou falar mais à frente quando falar de sistema de proteção física, vocês vão ver que tem 5 funções, né, de proteção física. Tá? Então, aqui está mais ou menos explicado, tem aí o irradiador de grande porte, grande 1, enfim, e para cada tipo de prática dessa, com cada tipo de categoria de fonte, você tem um nível de proteção física, A, B e C. Tá? Esses níveis, então, próximo slide, por favor. Aí eu reproduzi nesse slide exatamente o anexo 1 da norma. Então, na primeira coluna aí você tem o subgrupo, grupo ou subgrupo, conforme a norma 6.02, a prática, a categoria da fonte e o nível de proteção física. Tá? Então, a norma ela é autoexplicativa, é só você ler basicamente, né? E você vai entender aonde a sua instalação, aonde o tipo de fonte vai enquadrar. E você enquadrando, você vai saber que requisitos você vai ter que atender. Próximo, por favor. Então, para cada nível de proteção, nível A, nível B, nível C, e cada função de proteção física, detecção, retardo e resposta, você vai ter uma função e um objetivo. Tá? Então, por exemplo, um nível de proteção A e B, você vai ter que detectar, em termos de detecção, você vai ter que detectar imediatamente qualquer tentativa de remoção não autorizada. Já para as fontes nível 3, categoria 3, você vai ter que detectar, mas não precisa ser imediatamente. Então, tem uma diferença entre os objetivos e as funções conforme os níveis. Tá? Próximo, por favor. Né? O próximo tópico é a classificação de áreas de segurança. O pessoal aí de área de proteção radiológica está acostumado com as áreas de proteção radiológica, área livre, área supervisionada e área controlada, onde você tem o material. A segurança física, você também estabelece áreas, né? Áreas de proteção física. Você tem área vigiada, protegida e vital. Mas como é que a gente introduzir isso, né, numa instalação radioativa onde já havia o hábito, o costume de você utilizar essas áreas de proteção radiológica? O que a gente fez? Para não ficar áreas, duas classificações de áreas distintas, na norma, a gente fundiu essa classificação. Então, vai continuar a área controlada, vai continuar a área supervisionada e, contornando todas essas áreas, você vai ter uma área vigiada. O material ele vai estar na área controlada. Então, as medidas de acesso vão ser quanto mais rígidas conforme você vai passando de área para área. Tá? O próximo, por favor.
Outro ponto importante, que muita gente que gera dúvida, é a questão do plano de proteção física. O que é o plano de proteção física? É nada mais do que um documento que descreve o sistema de proteção física da instalação que é usado para licenciamento. Ele é submetido para que nem aprovar. E ele tem que ser aprovado pelo titular da instalação. Tá? Então, a norma, nos artigos 12 e 18, estabelecem que grupos, né, e, consequentemente, que práticas vão ter que ter planos preliminares de proteção física apresentados junto com o relatório preliminar de análise de segurança e planos finais, ou planos de proteção física, né, apresentados junto com o relatório final de análise de segurança. Isso tudo está estabelecido lá na norma. Mas é importante vocês terem na cabeça o que é o plano. Nada mais do que o documento que descreve o sistema. Só isso. Então, se você tem controle de acesso, você vai ter um item lá no seu PPF escrito controle de acesso. Ali você vai descrever. Controle de acesso é feito com a identificação na portaria, a pessoa dá seus dados, tudo vai estar descrito ali, tá? E isso vai ser submetido aqui nem. Próximo, por favor. Né? E o último tema aí é a parte das sanções, né? Como eu falei, que foi uma obrigatoriedade aí da Procuradoria-Geral da União, dos procuradores que representam o PGR lá na CNEM. Então, a CNEM agora, a norma 2.06, a gente teve que revisar a 602, a de licenciamento, incluir um artigo sobre sanções, né? E a 206, no artigo 36, ela chama a 202. Você pode ter dois tipos aí de sanções. No artigo 26 da 602, que são as medidas cautelares, onde a gente pode interditar ambientes e equipamentos e até acautelar as fontes do equipamento. Tá? E a parte de sanções, onde a gente tem advertência, antecipação de vigência de autorização, restrição de capacidade operacional, suspensão temporária da licença de operação ou mesmo a cassação, através de atos administrativos da CNEM. Então, isso é um viés novo que a gente está trabalhando. Eu vou falar sobre isso, assim, para a gente, qual é uma coisa nova, até para nós, né, que somos licenciadores e fiscais da CNEM. Próximo, por favor. Né? Então, tudo isso vai ser um grande desafio. Aplicar essa norma vai ser um grande desafio, não só para vocês, quanto para a gente. Né? Com esse alto número de fontes radioativas em operação, isso vai demandar um esforço. E agora, existe aí a prerrogativa de que existe uma liberação, né, de utilização pela iniciativa privada de fontes com meia-vida maior do que está liberado hoje, enfim. Então, existe um esforço de licenciamento muito grande. A CNEM está em momento aí, talvez, de separação, de criação de uma autoridade. Então, isso é um desafio muito grande, a gente trabalhar licenciando essas instalações que já existem em relação a essa norma nova e a que vão entrar. A gente tem um número limitado de inspetores, de especialistas para atender a demanda. Na minha área de segurança física, atualmente, eu comando 6 pessoas. Tá? Então, é muito pequeno em relação a gente ter 2.500 instalações para licenciar. O que a gente está fazendo? A gente está treinando o pessoal da CGMI, da Coordenação Geral de Medicina e Indústria, que são os professores da área de safety, na parte de segurança física, para que eles nos ajudem, tá, a fazer as inspeções, a fazer o licenciamento dessas instalações. Então, até para estabelecer um programa com esse número de instalações, é muito difícil para a gente. Né? A gente vai ter que clarear bem essas interfaces entre proteção física e a parte de proteção radiológica. Até mesmo dentro da CNEM, isso às vezes é complexo. Né? A gente tem que otimizar o nosso banco de dados de fonte. Nós temos tudo informatizado hoje em dia na CNEM, aliás, há muitos anos. Só que vocês sabem que na tecnologia da informação é uma ciência que muda a cada 3, 4, 6 meses. A gente já está ultrapassado. Então, isso é um esforço que, dentro do âmbito governamental, é muito complexo, né? Onde você tem a questão de dificuldade de recursos, tudo isso. Mas a gente está correndo atrás, tá? E, por fim, o último grande desafio que a gente está tentando é estabelecer uma guia, né, para os operadores para a implantação de sistema de proteção física. A gente está escrevendo, essa guia vai facilitar. Ela não vai ser obrigatória, mandatória é a norma. Mas a guia vai dar mais ou menos um horizonte, né, um norte para os operadores seguir para implantar o sistema. Bom, gente, eu acho que com esse slide eu finalizo aí essa parte da norma. Tá? Próximo, por favor. Né? Então, muito obrigado por
me ouvir até aqui. Eu já falei basicamente essas conclusões. A única coisa importante que tem aí é que no artigo 37 da norma, né, existe um prazo para os operadores se adequar segundo o tipo de instalação, segundo o tipo de prática, a categoria da fonte, que vai de 12 a 24 meses. Esse prazo já está rolando. Tá? Mas veja bem, o que eu falei, isso vai ser uma experiência nova para vocês e também para nós como reguladores e licenciadores. Isso vai exigir muito bom senso, muito diálogo e muita transparência. E a gente vai tentar, enquanto eu estiver à frente, vocês podem estar certos, e eu acho que aqui nem vai adotar, mesmo que vire uma autoridade, vai adotar essa linha. A gente vai conversar, vai sentar na mesa e vai ver uma melhor maneira da gente conseguir fazer todas essas modificações que estão previstas em norma. O importante é vocês terem na cabeça que não dá mais, né? Até porque a gente tem sido cobrado muito internacionalmente, né? Nos fóruns que a gente vai na agência, em outros países, não dá mais para não se ter uma norma específica de segurança física de fontes. Isso aí, o Brasil não teve como fugir disso, tá? Ok, gente, muito obrigado aí por mais essa atenção de vocês aí nessa apresentação. Próximo, por favor. Tá? E vamos passar então para a última apresentação, que eu falo de sistemas de proteção física. Vou tentar ser mais rápido para a gente não estourar o tempo, aí eu vou dar alguns detalhes sobre aquelas funções de segurança no sistema. Próximo slide, por favor. Né? Aí são os tópicos, o roteiro que eu segui, tá? O próximo, por favor. Então, o que a gente tem que proteger, né, num sistema de proteção física de forma genérica, né? A gente tem que proteger a informação, essa informação não pode cair em mãos errôneas, a gente tem que proteger o nosso material nuclear, as nossas fontes radioativas e sistemas de instrumentação e controle que protegem, né, as nossas instalações de qualquer tipo de disfunção de operação, tá? Então, aqui o que nos interessa? As fontes radioativas. Lembro que a security protege as fontes da ação mal intencionada de pessoas. Esse é o nosso foco. O próximo, por favor. Né? Então, o que nos ameaça? Isso é importante a gente saber o que nos ameaça para a gente poder projetar, dimensionar. Então, o Estado brasileiro, através das autoridades competentes, que não tem só que nem o órgão regulador, mas vocês têm órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que atua no transporte de material, todas essas instituições e autoridades estão tentando visualizar ou especificar, documentar quem são os grupos ou indivíduos que representam ameaças ao nosso setor nuclear e radiológico. Esse trabalho já está em andamento. A gente está fazendo isso com a participação junto à Presidência da República em Brasília, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A gente já tem trabalhado, feito reuniões que tem todos esses atores juntos. Tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias de Segurança Pública estaduais, em estados onde tem instalação nuclear, instalação radioativa. A gente está tentando ver que tecnologias, inclusive, podem ser utilizadas para a realização de atos maléficos. Aí eu cito como exemplo a questão do drone. Isso é uma preocupação nova, moderna, mas um drone pode ser... Já foi, aliás, feito até em termos de brincadeira, mas já se jogou um drone, né, numa central nuclear, aí, se eu não me engano, na França ou na Bélgica. E quais são as ameaças internas e externas? Então, o Estado brasileiro está tentando definir isso. Isso vai ser extremamente importante para a gente. O próximo, por favor. Tá? Sobre o ponto de vista do órgão regulador, o que o órgão regulador está fazendo? Exatamente, está adaptando normas e regulamentos locais às boas práticas internacionais, já falei isso nas apresentações anteriores, a nossa norma é um espelho do que está se usando internacionalmente, a gente está participando dessas análises de ameaças junto com os outros órgãos, e a gente está treinando e conscientizando profissionais. Ontem mesmo eu tive uma reunião sobre treinamento com nossos parceiros americanos, para ver se eles vêm aqui dar treinamento para a gente. No ponto de vista do operador, né, nuclear ou radiológico, que é o que nos interessa, né, tem que implementar as medidas de acordo com a NN 2.06 e implementar sistemas de proteção física. Tem que descrever o sistema no plano, apresentar para que nem no plano de proteção física, e tem que, principalmente, reportar qualquer tipo de incidente para dar tempo do Estado brasileiro responder a esse incidente. Tá? O próximo, por favor. Tá? Então, o que é um sistema de proteção física? É a integração de 3, né, vieses importantes: pessoas, procedimentos e equipamentos, né, para a proteção dos ativos, que são os ativos aí, são as fontes, o material radioativo ou instalações contra roubo,
sabotagem ou qualquer outro ato maléfico. Então, é a conjunção de três coisas: do pessoal qualificado, treinado, de procedimentos de atuação e de equipamento correto para atuar naquelas funções de segurança. Próximo, por favor. Né? Então, quais são os objetivos do sistema de proteção física? Primeiro é dissuadir o adversário. O que é dissuadir? Desencorajar o adversário a tentar fazer uma ação mal intencionada na tua instalação, seja roubar ou seja sabotar. Por quê? Porque ele vai ver que existe um sistema de proteção física ali. Um exemplo de dissuasão fácil é você, por exemplo, guarda. Quando o sujeito passa em frente a um banco, vê ali na sala de entrada uma opção de guarda sentado, logo depois, pô, esse banco não é fácil de roubar, tem uma opção de guarda sentado. Ele desiste, ele fica desencorajado. Mas a questão da dissuasão, ela é difícil de ser medida. Você não tem uma métrica para você medir dissuasão. Outra coisa, outro objetivo é impedir, né, o adversário que ele consiga completar a sua ação mal intencionada. Para isso, existem as funções de segurança, que é a detecção, retardo, resposta e a gestão de segurança física. Né? E a integração dessas funções todas para botar o sistema de proteção física em funcionamento. O próximo, por favor. Né? Tem alguns princípios que o projeto no sistema precisa cumprir. Defesa em profundidade, lembra daquelas áreas de segurança? Então, múltiplas camadas e medidas de proteção. Aquelas áreas de segurança que eu falei que a norma especifica, que agora é vigiada, supervisionada e controlada. Então, a cada área dessa que você for passando, mais requisitos de segurança física você tem, até você chegar à fonte que está na área controlada. Tem um exemplo, a figurinha aí isso já é usado desde a época medieval, o castelo com vários muros em volta, né? A proteção equilibrada, né? Então, não adianta, por exemplo, você botar um muro super alto, com concreto super grosso, super forte na tua instalação e não botar portão. Então, você fragiliza, né? Então, eu tenho uma foto aí, o sujeito botou um portão na frente da casa, mas não cercou, então não adianta nada. Então, você tem que proteger. A abordagem gradual, já falei aqui várias vezes, quanto maior a atratividade do material, maiores e mais prescritivas serão as medidas de proteção. E a confiabilidade do sistema. Então, você tem que ter, por exemplo, uma manutenção correta, você tem que ter peça de reposição, você tem que ter equipamentos todos calibrados, pronto para atuar, enfim, uma série de medidas que vão determinar que o seu sistema de proteção física vai ser confiável quando ele for requisitado a atuar. O próximo, por favor. Né? Então, quais são as funções? Aqui eu nomeei novamente as funções: dissuasão, detecção, retardo, resposta e gestão. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um, mas também de forma muito rápida. O próximo, por favor. Né? A dissuasão, né, já falei que é você desencorajar o adversário a tentar impetrar a sua ação mal intencionada. O que serve como dissuasão? Barreira física, sistemas de controle de acesso, sinalização, CFTV, aquela plaquinha que costuma a gente ver, sorria, você está sendo filmado. Aquilo é um elemento de dissuasão. A pessoa fala, opa, eles estão me filmando aqui, não vou fazer nada. Tá? Lembra da corrente que a gente passava no volante do carro para evitar? Antigamente se fazia muito isso, a gente parava, estacionava o carro e passava uma corrente. É um elemento de dissuasão. O marginal, ao ver aquela corrente no volante, vai preferir roubar o carro que está atrás ou na frente, que provavelmente vai estar sem a corrente. O próximo, por favor. Tá? Elementos de dissuasão, então aí, ó, as fotos, câmeras, grades, né? Vigilância, grades, portões. Próximo, por favor. Detecção, né? O objetivo, a detecção, é você ter que detectar o quanto antes uma tentativa de intrusão na tua instalação, pode ser para sabotar, pode ser para roubar, de forma que te dê tempo de você responder, tá? Então é importante você, ao você detectar, né, você avaliar, né, o que está tentando entrar, pode ser um alarme falso, pode ser se você tiver um sensor, por exemplo, no teu muro, pode ser um pássaro que acionou o sensor. Então, a partir do momento que você teve o alarme, a detecção está sempre ligada a um alarme. Você teve um alarme, você avalia, você certifica que aquele alarme foi verdadeiro, você está sendo vítima de uma tentativa de intrusão para você startar o seu processo de resposta. Próximo slide, por favor. Tá?
Quais são os elementos de detecção? Sensores eletrônicos, vigilância humana, você pode botar um guarda lá vigiando, né? Isso aí vai depender, existem várias formas. Detecção de movimento, por exemplo, através de câmera de vídeo. Hoje em dia, né, com essa facilidade tecnológica que a gente está alcançando, que nós estamos vivendo hoje, existe uma série de sistemas de detecção. Próximo, por favor. Né? Retardo é uma função importante. O que é o retardo? A partir do momento que você detecta, você tem que estabelecer na tua instalação alguns tipos de barreiras, alguns tipos de obstáculos, para que você retarde o tempo desse adversário que está tentando invadir a sua instalação, seja para sabotar, seja para roubar, dele alcançar o objetivo dele. Esse retardo ele tem que ser suficiente para dar tempo do teu time de resposta, da tua equipe de resposta, né, interceder esse adversário e neutralizar. Então, o retardo é super importante. O próximo slide, por favor. Mostrar alguns tipos de retardo. Né? O que são elementos de retardo? Cerca, gaiola, grade, parede, container, cofre, né? Salas reforçadas, enfim, você tem uma série de coisas. Algumas instalações americanas nucleares, perto do equipamento onde se armazena o material nuclear, eles têm um dispositivo que lança fumaça, entendeu? Então, o adversário, quando entra naquela sala, automaticamente ele não está autorizado, aquele dispositivo lança fumaça no ambiente, ele não consegue localizar onde é que está o material que ele quer roubar ou sabotar. Existem vários tipos de elementos de retardo. Próximo, por favor. Resposta, né? O que é importante a resposta? A partir do momento que você detectou, certificou, você tem que responder, você tem que tentar interceder, interceptar esse adversário e neutralizar, para que ele não complete a sua ação mal intencionada. Então, é muito importante que você tenha uma resposta para pronto emprego, tá? O próximo, por favor. O que é importante, então, na resposta? Então, a partir da detecção, o tempo de resposta tem que ser inferior ao tempo necessário para o adversário quebrar as barreiras, quebrar os retardos que você colocou na tua instalação. Esse tempo tem que, a tua resposta tem que ser inferior ao tempo que ele vai vencer todos esses obstáculos e atingir o alvo. Tá? Isso é de suma importância. Se esse tempo não for inferior, quando a tua resposta chegar, conseguir interceptar o adversário, ele já vai ter sabotado, já vai ter roubado o teu material. É interessante porque são tempos diferentes. Quando o adversário vai roubar, ele tem que entrar e sair. Né? Então são tempos, o tempo é maior do que quando ele vai só sabotar. Muitas vezes ele entra, faz a sabotagem, explode lá dentro uma bomba, ele mesmo morre. Isso é comum hoje em dia, né? Alguns grupos terroristas com viés ideológico e religioso, tem a criação aí do homem-bomba, tudo isso, então o tempo já é mais curto, mas sempre a tua resposta tem que ser inferior ao tempo que o teu adversário vai efetuar a ação dele. Tá? E o pessoal de resposta tem que ser muito testado, né? Nas plantas nucleares a gente testa bastante. Nas plantas de vocês, nas instalações de vocês, o primeiro respondedor vai ser o sistema de segurança que vocês têm na própria instalação, né? Mas, obviamente, a partir do momento que vocês detectaram uma tentativa de intrusão, vocês vão ter que chamar as forças de segurança pública de apoio, Polícia Militar, Polícia Civil, seja lá o que for. Próximo, por favor. Né? E, no fim, a última função importante, né, é a gestão da produção física, né, das fontes. Então, vocês têm vários pontos aí que tem que ser considerado. Parte de recurso humano está pintada aí de roxa, liderança, atribuição, treinamento e qualificação de pessoal, parte de medidas de segurança física administrativa, autorização de acesso, né, a parte de gestão de acesso com autorização, determinação de confiabilidade, controle de acesso, né, proteção da informação sobre a tua instalação, não é todo mundo que tem que ter acesso ao que você tem para proteger a tua instalação, inventário e contabilidade, a parte de programas de apoio, programa de manutenção do teu sistema, dinheiro, recurso para você poder fazer a manutenção, para você substituir uma peça do teu equipamento, e por final a parte de documentação, avaliação de conformidade e eficácia, né? Avaliação de desempenho e o plano de produção física para ser submetido ao licenciamento aqui nem. Todos esses componentes são a gestão da segurança física, que é a última e também muito importante função da produção física. Próximo slide, por favor. Né? Aí estão algumas figurinhas aí, pessoal em treinamento, né? A segurança da informação, a parte de controle de acesso, enfim, são só ilustrações do que eu acabei de falar. Próximo, por favor.
Bom, pessoal, com isso eu terminei a minha apresentação. Tentei passar para vocês aí em cerca de 1 hora, né? Tudo que foi esse processo da gente fazer a norma, dei algumas pinceladas no que é de mais importante, né? Eu agradeço pela atenção de vocês em nome da minha companhia, da minha instituição, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e em meu nome próprio. Muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Eu estou à disposição para responder as perguntas. Espero que eu esteja capacitado para responder todas as perguntas, e eu estou sempre à disposição. Tá? O que eu falei, aquele slide que eu falo que a implementação agora dessa normativa nova vai ter que ter muito bom senso, muita calma, muita tranquilidade. Então, as nossas portas estão abertas, aí vocês têm os 2 e-mails que eu respondo, o meu da Quinem, Josélio, que é o meu nome, e o da minha divisão, que é a Divisão de Segurança Física e Normatização. Meus telefones estão abertos, minhas portas estão abertas, a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela disposição e pelo interesse de vocês. Juan, por favor, estou à sua disposição. Gracias, Joselio, por esa presentación tan detallada sobre la nueva norma. Les recuerdo a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta acerca de lo que están viendo en la presentación, pueden enviarla a través de su chat de interfase QA, donde dice QA en la parte de abajo. Pueden someter su pregunta y ahora al final de la presentación las estaremos respondiendo. También les recuerdo que hay una opción para traducción simultánea para cuando yo hablo en español para el portugués, que también la pueden accesar a través de su interfase. Durante la presentación del doctor Joselio, ustedes pudieron ver todas las mejoras de seguridad física que deben ser implementadas en las instalaciones que operan materiales radioactivos. La implementación de estas medidas y la alineación de estas medidas con las normas de cada uno de los países es la especialidad de Golden Security. Yo quiero presentarles hoy, muy brevemente, los principales aspectos que nosotros como compañía les recomendamos a ustedes para que tengan en cuenta a la hora de que vayan a hacer una implementación de seguridad física en sus instalaciones, basado en nuestra experiencia. Una implementación de seguridad física tiene tres puntos importantes, tres grandes etapas. Una es la definición del alcance de las mejoras que se van a hacer. La otra es la implementación como tal de las mejoras, y la última, la entrega del proyecto. En estas, siguiente, por favor. En estas, la definición del alcance, que es esta primera etapa, siguiente, se compone de algunos puntos importantes. Primero está la visita de evaluación, que es ustedes deben hacer una evaluación de su instalación para entender cómo se encuentra su instalación con respecto a la nueva norma y hacer un análisis de brecha. Este análisis de brecha lo que especifica es cómo está su instalación versus la norma de seguridad que emitió la CNEN, para saber exactamente cuáles son las mejoras de seguridad que ustedes deben hacer. Después de eso pasamos a hacer una declaración de trabajo, o deben hacer ustedes una declaración de trabajo, donde especifiquen detalladamente cuáles son todas estas mejoras y procedimientos que ustedes deben hacer como parte de este proyecto. Si están trabajando con una compañía independiente como Golden Security o como otra compañía de seguridad, en ese momento la compañía probablemente les pasará una propuesta comercial, siguiente diapositiva, una propuesta comercial para hacer el trabajo, y ustedes trabajarán con esta compañía o con sus contratistas a través de una orden de trabajo para programar los trabajos que se van a hacer en su instalación. Esta programación es muy, muy importante y quiero que la tengan muy en cuenta porque definitivamente tiene un alto impacto en el desarrollo de sus mejoras de seguridad. Van a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, si le dedican bastante tiempo a la planeación de las mejoras de seguridad física. Luego entra la etapa de implementación. En la etapa de implementación también hay varias subetapas que hay que tener en cuenta.
Una es, desde luego, la instalación misma, que es cuando se instalan todos los dispositivos de seguridad en la instalación. Deben utilizar personal altamente calificado, experto en cada una de esas instalaciones de cada equipo. Después, esta misma compañía, este mismo equipo debe configurar las mejoras de seguridad física de acuerdo a la operación de su compañía. Y finalmente, deben ser unas pruebas exhaustivas sobre el sistema para asegurarse de que todo esté funcionando adecuadamente. Finalmente, como parte de la última etapa, debe haber una entrega formal del proyecto. Ustedes mismos, como lo repito, si ustedes lo están haciendo ustedes mismos o lo están contratando, de todas maneras les recomendamos que formalicen esa entrega formal. Se debe hacer un entrenamiento del personal muy detallado de todo el personal que está operando el sistema para que sepan cómo operar el sistema de seguridad, cómo interactuar con cada uno de los dispositivos de seguridad. Es bien importante entender que instalar seguridad no es lo mismo que asegurar. Es muy importante que el personal de sus instalaciones que trabaja con ustedes entienda el sistema de seguridad, entienda el objetivo del sistema de seguridad y qué rol juega cada uno de ellos en este sistema para hacerlo efectivo. Después de hacer el entrenamiento, debe haber una documentación que ustedes deben recopilar y guardar sobre todos los planes de instalación, todos los planos de dónde están los equipos instalados, las especificaciones técnicas de cada equipo que se instaló, la configuración eléctrica, la configuración de sistemas. Es muy importante guardar estos archivos por si en el futuro hay que hacer algún tipo de modificación. Finalmente, deben trabajar con alguna compañía o un equipo que sepan que les puede dar un soporte técnico, porque definitivamente los equipos se dañan. En muchos momentos no funcionan y hay que saber a quién llamar cuando se dañan. Y finalmente, como en la última parte de este proyecto, se hacen unos ajustes ya con la operación del sistema, 2 o 3 semanas, 4 semanas después de instalar el sistema, ustedes van ajustando el sistema a cómo su personal opera en sus instalaciones. Ahora, quiero hablar un poco de nosotros, de Golden Security. Nosotros como compañía lo que hacemos, somos especialistas en seguridad física de material radiactivo y llevamos más de 15 años protegiendo material radiactivo en 17 países del mundo. Hemos protegido más de 500 instalaciones que operan material radiactivo. Y una de las cosas que nos hace diferentes, tal vez lo ilustra bien esta frase de Peter Drucker, que dice que si no se puede medir, no se puede mejorar. Siguiente, Golden Security es la única compañía de seguridad del mundo en materiales radiactivos que ha desarrollado su propio sistema de seguimiento y monitoreo del desempeño de los sistemas de seguridad. No importa la marca de los equipos, no importa la configuración del sistema de seguridad, hemos desarrollado un sistema muy avanzado que se conecta a todos los dispositivos que están instalados y permanentemente, 7 por 24 horas del día, 7 días a la semana, está monitoreando el desempeño de esos equipos, cómo funcionan estos equipos, si están funcionando adecuadamente, y está monitoreando si el equipo humano está cumpliendo con los procedimientos de esos equipos. Y un resultado de ese seguimiento, siguiente diapositiva, son unas alertas personalizadas que nuestro sistema RIVIL le entrega a los directores de seguridad, a los físicos, a los encargados de seguridad física de las instalaciones, a los representantes legales, al que ustedes determinen, para que permanentemente entiendan qué es lo que está pasando y puedan enfocarse en la efectividad del sistema de seguridad, que la inversión que ustedes se hacen en seguridad verdaderamente sí esté cumpliendo con no solamente el objetivo del sistema de seguridad, sino con la normativa que el ente regulatorio está ha impuesto a través de la nueva norma. Entonces, este es un breve recuento de los temas más importantes, siguiente, que ustedes deben tener en cuenta. Desde luego, nosotros estamos disponibles para ayudarlos en cualquier momento, para asesorarlos, para guiarlos, si tienen alguna inquietud acerca de estos procesos o si quieren que nosotros los ayudemos en la implementación de estos procesos.
Para moderar nuestra sesión de preguntas y respuestas, quiero invitar a Jairo Meneses, quien es nuestro vicepresidente ejecutivo de GSS, quien ha estado recibiendo en estos momentos las preguntas que ustedes han enviado durante nuestra sesión y nos va a ayudar con esta moderación. Adelante, Jairo. Gracias, Juan. Bom, vou falar em português e espanhol. Essa pergunta, a primeira que chegou, é da Janaína Carlos, do Hospital São José de Criciúma. Para Josélio. Josélio, ela está perguntando se as apresentações tuas vão ficar disponíveis. Sim, claro. Muito obrigado, Janaína, pela pergunta. Sim, claro, elas podem ser disponibilizadas, tá? Sem problema nenhum. Por isso, inclusive, eu fiz aqueles roteiros iniciais para quando você revê-las, você saber mais ou menos do que os tópicos do que eu falei. Sem sombra de dúvida. Perfeito. Temos outra pergunta do Gustavo Simonetti, do OPECAM. Parabéns pela apresentação, esclareceu bastante coisa. Gostaria de fazer a pergunta a respeito do se o SPR de um serviço de radioterapia precisa passar por algum treinamento específico para Josélio. Sim. Você poderia repetir, Jário, de quem é a pergunta, por favor? Gustavo Simonetti. Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Sim, o supervisor de proteção radiológica vai ter que passar por treinamento específico na área de produção física. A gente, inclusive, na própria CNEM, a gente está já em conversação com a parte de certificação de supervisor de produção radiológica para, no futuro, a gente incluir nesse processo de certificação tópicos relativos à segurança física. Então, na verdade, vai ser necessário treinamento, sim, sem sombra de dúvida. Está especificado isso lá na norma. Se eu não me engano, o artigo 26 ou 18, não tenho de cabeça aqui, mas está na norma. Precisa sim, é necessário. Obrigado, Josélio. Temos outras perguntas anônimas. Vamos começar pelas que fizeram, que acho que Juan pode responder. Como pode essa empresa ajudar a nossa para cumprir com os novos requisitos de segurança física? En español, ¿cómo puede su empresa ayudar a la nuestra a cumplir con los nuevos requisitos de seguridad física? Para Juan. Tal vez lo más importante en que nosotros les podemos ayudar es inicialmente identificando cuáles son las mejoras de seguridad que ustedes deben hacer y cuáles no, porque es bien importante las dos. Hay instalaciones que operan material radiactivo que inclusive implementan mejoras de seguridad que no necesitan implementar y por eso incurren en mayores gastos, o viceversa, no implementan las mejoras de seguridad necesarias que la norma les exige. Entonces, inicialmente yo creo que esa es una gran ventaja en que nosotros les podemos ayudar. Desde luego, tenemos toda la experiencia del mundo para implementar esas mejoras y ayudarlos a que funcionen bien permanentemente, pero este análisis inicial creo que es un gran valor que les podemos dar. Gracias, Juan. Outra pergunta anônima, também para Juan. O que vocês precisam da nossa parte para poder nos ajudar? O que necessitam ustedes de nuestra parte para poder ayudarnos? Que nos contacten. Es lo único. Tal vez sería lo único que nos contacten el equipo nuestro de Golden Security está disponible para ustedes en cualquier momento y si nos contactan inmediatamente responderemos y trabajaremos con ustedes en lo que necesiten. Gracias, Juan. Josélio, tem umas perguntas anônimas que acho que você tem as respostas. A primeira é qual é o prazo real... Vou tentar. Obrigado. Qual é o prazo real para termos tudo como solicitado na nova norma? Olha, esse número cabalístico eu não tenho. A norma estabelece lá no último artigo, na disposição transitória, que prazos de 12, 18 e 24 meses, conforme a categoria de fonte.
é o que eu falei para você, isso é uma experiência nova para nós como reguladores e para vocês como operadores, né? Então, o prazo real a gente não tem. Na verdade, a gente vai costurar, a gente vai construir esse tipo de coisa. O ideal é que os operadores atendam ao prazo estabelecido pela norma. A norma especifica também que, caso esse prazo não seja atendido, a gente tem que sentar e conversar e o operador vai ter que demonstrar para a Quinem que ele está implementando as soluções, né, ao atendimento dos requisitos, né? É o que eu falei para você, a Quinem está de braços abertos para receber qualquer dúvida, para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente esclarecer, tá, sobre esse tipo de coisa. Mas existe um prazo formal da norma. O real, realmente, eu não sei, vai depender do tipo de instalação, do que tem que ser implementado, de uma série de coisas. Mas estamos aí para ajudar no que for possível dentro do nosso posicionamento como regulador nacional. Obrigado, Juscelio. Nada. Pergunta anônima: cada quanto vamos ter fiscalizações da Quinem agora com esta norma? A partir, né, acredito que a norma foi publicada em novembro do ano passado, né? Então, o prazo que está na norma máximo para as instalações é de 2 anos. A categoria 1 tem que ser em 1 ano, 12 meses, a adequação. Mas a gente vai dar um prazo para isso maior. Eu acredito que no final do ano que vem a gente já comece a fazer a inspeção seguindo, né, os critérios da norma. Agora, veja bem, a norma nos permite, nos qualifica já a partir de novembro desse ano, tá, a fazer a inspeção. Tá? Mas veja bem, não é a intenção da Quinem entrar na instalação e já ir cobrando, e já ir dizendo que a instalação não atendeu. Veja bem, não é o que eu falei, é uma construção, é uma novidade para vocês, operadores, e para nós, reguladores. A gente vai tentar chegar sempre que todos fiquem numa posição confortável, que o equipamento fique seguro, o operador se sinta seguro e nós, como reguladores, também nos sintamos seguros. Obrigado, Juscelio. Temos outra que pergunta: o que acontece se não conseguimos cumprir com todos os requisitos? Bom, aí tem as sanções que eu falei, estão previstas, né? Vocês podem, quem não cumpre, né, pode mostrar que nem que não cumpriu um determinado requisito, mas estabeleceu uma outra forma para atender esse requisito, entendeu? Ou fez uma ação complementar em outro requisito, enfim, isso tem que ser conversado, tem que ser discutido tecnicamente. Mas, a princípio, as sanções estão estabelecidas na norma de licenciamento de instalações radiativas da Quinem, que é a 602. Né? Nos últimos artigos lá, você tem quais são as sanções que tem medidas cautelares e tem sanções. Obrigado, Juscelio. Temos Por nada. outra pergunta anônima: por que via podemos ficar sabendo se estamos cumprindo ou não com os novos requisitos? Não entendi o início. Por que via? Foi isso? Por que via podemos ficar sabendo se estamos cumprindo ou não com os novos requisitos? Eu acho que o primeiro ponto, a questão do licenciamento, ela é feita se é uma instalação nova, ou mesmo uma instalação antiga, ela é feita através do plano de produção física. Tem que ver lá na norma se a sua instalação é uma das instalações que vão ter que elaborar um plano de produção física. Então, você vai montar um sistema, descrever esse sistema e encaminhar esse plano para a Quinem. A Quinem vai avaliar esse plano, tá? Em função à luz da nova norma. Então, a gente vai mostrar ali o que você atendeu, o que você não atendeu. Né? E aí, a gente vai fazer inspeção para verificar se aquilo que você atendeu, você verdadeiramente cumpriu, você verdadeiramente está fazendo. Então, todas essas questões do que está sendo cumprido, que está atendendo ao requisito e o que não está, vão começar a aparecer, tanto na análise do plano, quanto nas inspeções de proteção física feitas pela Quinem. Obrigado, Juscelio. Temos uma pergunta da Gisela Meneguzzi, do ICESP. Como estou num hospital com segurança própria, como posso intervir nesta segurança junto com a segurança já existente? Geralmente, veja bem, a gente não quer, né, que os hospitais... Essa pergunta é recorrente.
toda discussão que eu participo, as pessoas perguntam isso e perguntam também, mas como é que é? Eu vou botar segurança, lá, o paciente que vai fazer uma radioterapia, vai ter um guarda do lado? Não, não é isso, a gente não quer isso. A gente quer só que o acesso ao material seja controlado, entendeu? Então, só chegue até o material radioativo quem realmente tem essa necessidade, seja para operar, ou seja como paciente, ou seja para fiscalizar, enfim, tá? Então, na verdade, a segurança física do material radioativo, ela vai ter que ser um dos vieses, uma das partes da segurança do hospital. Então, o supervisor de proteção radiológica vai ter que desenvolver o sistema de proteção física da fonte, do material radioativo que ele tem, e incorporar isso no sistema de proteção física como um todo do hospital. É óbvio que ele não vai ser responsável pelo que eu falei, por outros ativos do hospital que não sejam a fonte, né, e o equipamento radioativo que eles tiverem, tá? Mas, na verdade, a proteção física do material radioativo vai ser parte de uma proteção física ou de uma proteção patrimonial, como se costuma falar, de todo o hospital, tá? Então, o titular que perante a CNEM está nominado como titular da instalação, ele vai ter que estar consciente disso, que ele vai ter que implementar um sistema de segurança física do seu material, de suas fontes radioativas. E aí é fazer toda digamos, essa intercalação entre a segurança física do material radioativo e a segurança patrimonial da instalação. Jairo, si puedo también adicionar algo a lo que dijo Joselio, es muy importante que en esa selección del equipo técnico que haga las mejoras de seguridad física en la instalación, se escoja un equipo que entienda cómo integrar esas nuevas mejoras a las mejoras de seguridad existentes. Es bien importante que, como lo dice Joselio, todo funcione cohesivamente, que el sistema de seguridad quede integrado y haga parte de un sistema, un ecosistema de seguridad integrado en el hospital que pueda funcionar como uno solo. Entonces es importante entender y conseguir un equipo que logre integrar las nuevas mejoras a las mejoras existentes. Gracias, Joselio. Gracias, Juan. Joselio, Laura Furnari, do Hospital das Clínicas, pergunta onde suas apresentações vão ficar disponíveis. Aí eu acho que o Juan pode responder aí como eu sou apenas um convidado aqui, o Juan pode explicar isso aí. Juan, por favor. Las presentaciones... Eu posso disponibilizá-las a qualquer momento. Sí, las presentaciones estarán disponibles. Nosotros le enviaremos un link, un vínculo a todos los participantes a un sitio donde pueden acceder directamente a las presentaciones que vieron hoy en la sesión. Gracias, Joselio e Juan. Gisela Meneguzzi, do ICESP, pergunta novamente, então talvez as nossas ações de segurança já sejam eficazes, mas preciso colocar o que já existente num documento? Essa é para mim, Jairo? Joselio. Sim. Você tem que verificar, de acordo com a sua prática, se é necessário a sua instalação elaborar um plano de proteção física. E aí você vai ter que especificar, tá, o que você já tem de proteção física, né? Provavelmente você já tem um controle de acesso à sua área radiológica, né? Então, aonde você tem as fontes, já tem tudo isso, você vai ter que basta você descrever, você escrever o que você já tem. E provavelmente a norma vai te exigir outras medidas de segurança física, né? Mais abrangentes ou mais específicas, né? E você vai ter que redigir tudo isso através do plano de proteção física. A norma é autoexplicativa, Gisele. Se você olhar a norma, ler a norma, você vai ver que ela tem o passo a passo do que você deve fazer, inclusive o que deve constar do plano e o que não deve constar. Obrigado, Joselio. Temos outra anônima. Esse plano pode estar dentro do relatório de análise de segurança
no caso de serviço de radioterapia, para Josélio? Muito boa pergunta. Isso aí é uma coisa que a gente... Deixa eu explicar, a gente está discutindo na CNEM. A maior parte da documentação hoje em dia de licenciamento de instalação radioativa, ela é informatizada, ela vai via sistema, né? Acontece que a diferença entre a documentação de segurança física da instalação e a documentação normal é que a documentação de segurança física é sigilosa. Lembra aquele cuidado que eu falei que a gente tem que proteger a informação para ela não cair em mãos errôneas, em mãos de atores que querem fazer alguma ação mal intencionada? Então, a gente está vendo... Então, esses planos, geralmente, eles são classificados como sigilosos, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né, para eles serem enviados, né, para a CNEM, via o sistema? A gente está tentando resolver. Por enquanto, a gente já tem recebido alguns planos de proteção física de algumas instalações, a gente tem recebido no papel. Tem sido mandada, ela vem envelopada, fechada, lacrada, e tem sido encaminhada diretamente na CNEM, lá na parte de entrega, de recebimento de documentos, lá na portaria da CNEM, encaminhada para a divisão, para a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear, Divisão de Segurança Física e Normatização. A gente recebe esses planos em papel, digitaliza, né, e starta o processo de avaliação segundo os critérios estabelecidos pela norma. Tá? Futuramente, a gente está discutindo isso com o nosso pessoal de TI lá na CNEM, a gente vai abrir um campo específico no site da CNEM, onde os operadores vão poder fazer o upload, vão poder carregar esses planos sigilosos, e só nós lá vamos ter acesso. Tá? Isso está sendo desenvolvido. Na verdade, já era para estar pronto, mas com a pandemia aí no início do ano, impactou a gente lá na CNEM bastante. Essa parte de desenvolvimento é uma área específica dentro do site da CNEM, para os operadores encaminharem um plano com classificação de sigilo. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Josélio. Não temos mais perguntas, não há mais perguntas. Eu tenho uma pergunta para Josélio. Pois não, Ron? Pô, agora eu estou preocupado, fiquei preocupado. Josélio, ¿qué piensas de la interrelación entre safety y security? Hay mucha gente en la comunidad que dice que no puede haber security sin safety y no puede haber safety sin security. ¿Qué piensas de eso? Eu não penso, não é isso, sem sombra de dúvida, né? Os dois ramos de segurança física e segurança tecnológica têm que atuar juntos, né? A segurança física, de maneira nenhuma, quer impactar qualquer cuidado da segurança radiológica, ou mesmo na área, por exemplo, hospitalar, impactar qualquer sentimento ou ferir qualquer procedimento em relação ao paciente, tudo isso. O que a gente quer é que os procedimentos continuem sendo feitos, como são feitos normalmente, de segurança radiológica, e só aquelas pessoas que têm necessidade, né, de acessar o material radioativo tenham acesso e seja permitido esse acesso, só isso. Então, na verdade, a interação entre essas duas seguranças, nenhuma vai atrapalhar a outra, muito pelo contrário, eu acho que elas vão se ajudar, entendeu? Elas vão se integrar num sistema de segurança único, sem sombra de dúvida, tá? Muchas gracias, Josélio. Con esto concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer el día de hoy muy especialmente al doctor Josélio por acompañarnos. Muito obrigado, Josélio. Ha sido un honor tenerte con nosotros el día de hoy. La verdad es que quiero darle la palabra al doctor Josélio para una despedida, antes de unas conclusiones. Doutor Juan Bernal, muito obrigado mais uma vez, em nome da minha instituição, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em meu nome particular, né? De poder apresentar aqui todo esse esforço, né, que a CNEM, que na verdade a CNEM é uma instituição governamental, então na verdade foi um esforço do governo brasileiro ao longo desses anos, né, houve a participação de muitas pessoas dentro da CNEM, então a oportunidade que você está nos dando de apresentar esse esforço, né, que culminou, que concluímos com a publicação da norma, né,
trazendo o país para o cenário internacional, inserindo o Brasil dentro do que existe mais moderno no cenário internacional em termos de segurança física de fontes. Como eu falei, a gente é cobrado lá fora, a gente não podia ter deixado de fazer isso. Foi um prazer, né, trabalhar ou apresentar aqui, utilizar esse espaço que vocês me concederam. Agradeço muito, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, o pessoal que está nos ouvindo, aí, os participantes, né? Eu coloquei meus e-mails, qualquer coisa eu estou à disposição, como eu falei, minhas portas, telefone estão abertas para receber vocês, para a gente conversar. E muito obrigado à GSS, na pessoa do Dr. Juan Bernal e na pessoa do Dr. Jairo, por permitirem a minha participação aqui. Agradeci meu nome em nome da CNEM. Obrigado, bom dia a todos. Gracias, Joselio. Gracias por esa conclusión. La seguridad física es realmente una responsabilidad de todos. Estos materiales, la seguridad de estos materiales es crítica hoy en día en el mundo. Estos materiales en las manos correctas proveen inmensos beneficios para la humanidad, pero en las manos incorrectas presentan un grave peligro. Golden Security como compañía está comprometida con la seguridad física de los materiales radiactivos en el mundo. Los invito a nuestros próximos conversatorios que tendremos en las próximas semanas, donde seguiremos explorando estos temas relacionados con la seguridad física de los materiales radiactivos junto a los expertos y líderes más prominentes de la industria. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Te. Gracias.